Oi, pessoal. Mateus 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas suas sinagogas. Então, pregando o evangelho, em 1974 nasceu meu filho. Naquele tempo eu estava num lugar chamado Padon, em Tegu. E eu pensei naquele tempo que nós precisaríamos de muitos ministros. E eu pensei também que a gente tinha que começar um seminário. Deus me deu esse tipo de coração. E eu também estava difícil, os estudantes também estavam difíceis. Então, pela primeira vez, nós enviamos o irmão Kim Dong-song para Apkoton. Então, não tinha nem 200 quilômetros de distância de onde eu estava. E quando a gente enviou ele para lá, toda a igreja chorou. Mas hoje em dia, vai para a África, tá bom, vai bem, tá, tchau. Mas naquele tempo, realmente foi assim. A minha esposa nem tinha dinheiro, mas ela comprou um monte de coisa para mandar para ele, levar para lá. Naquele tempo não tinha celular. Também não era boa a forma de comunicação, as formas de comunicações. E algumas vezes por mês eu escutava as notícias dele. E assim, eu fiquei com muitas saudades dele, né? E enviando os pastores para os lugares, a gente ficou muito emocionado e feliz também. Quando Jesus Cristo enviou os seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes. Não é que... Então, porque eu não sou Jesus Cristo, eu não quero mandar eles para meio de lobos. Eu queria mandar eles para um lugar mais confortável, assim, mais seguro. Era um lugar assim que eu queria mandar eles. Porque economicamente nós não tínhamos uma boa situação. Então, eu não podia ter um bom seminário ou ter uma boa situação. Então, os pastores, os ministros, eles sofreram bastante. E eu sabia que eles sofreram. E isso me deu uma dor no coração. Mas eu não tinha uma forma de resolver as coisas. Mas depois de passar por muito tempo... Então, de vez em quando, silenciosamente, eu penso novamente no meu passado. No começo, quando a gente enviou os missionários para a África, quando a gente mandou missionário para a Alemanha, quando a gente enviou missionário para os Estados Unidos, quando a gente enviou um missionário lá para a América do Sul, no Paraguai, quando a gente enviou para a Índia. Então, cada pessoa sobrou na minha lembrança. E naquele tempo eu não tive a sabedoria de Deus. Eu queria tratar bem os missionários, eu queria fazer bem para eles. Se eu fosse Jesus, eu não ia eu não ia conseguir enviar ovelhas no meio de lobos. Eu queria enviar ovelhas no meio de ovelhas. Se eu tivesse o mesmo coração de Jesus, ia mandar para meio de lobas
Pode comer à vontade as ovelhas, né? Mas Jesus não fez assim. Jesus Cristo enviou as ovelhas no meio de lobos. Mas vivendo no Evangelho por mais de 50 anos, por que eu fui para um lugar chamado Apoton? Por que eu fui para um lugar chamado Jampali? Por que eu tive dificuldade quando eu fui para Kimchon? Quando eu olho para trás agora, eu via que tinham as pessoas como se fossem lobo que queriam me destruir. Então, esses lobos, eles estavam me cercando. Quando eu pensava, eu preguei o evangelho e uma pessoa recebendo perdão dos pecados, sendo transformada, servindo ao Senhor. E depois trazendo uma outra pessoa, e essa pessoa também recebendo salvação. E assim, os nossos membros se tornando 1.000, 2.000. E a nossa igreja melhorando, tendo uma boa economia financeira, podendo apoiar a missão na África, e assim surgindo muitos missionários. Então, eu sempre pensei na missão como uma coisa assim que estivesse florescendo bem. Mas quando eu penso agora, eu sempre pensava, vai chegar um certo ponto que vai melhorar. Quando os missionários crescerem bastante, vai ser bom a gente pregar o evangelho no mundo inteiro. Agora, os irmãos, eles são muito pequenos espiritualmente, mas quando eles crescerem vai ser muito bom. Daqui a 1 ano vai melhorar. Daqui a 3 anos vai ter muitos missionários. Eu pensei bastante assim. Mas quando eu olho agora, não foi assim. Com certeza teve pessoas que receberam salvação, teve o trabalho do evangelho. A gente ficou tão feliz, teve muitos motivos de felicidades que a gente derramou lágrimas. Mas isso não quer dizer que eu sempre fiquei feliz, sempre fiquei alegre. Por que Jesus Cristo falou, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos? Pessoal, um dia, de repente, a ovelha foi para o meio de lobos. Um dia, a ovelha foi para o meio de lobos. Fica quieto todo mundo, eu sou uma ovelha enviada por Jesus. Então, eu acho que dessa forma, a ovelha seria comida pelo lobo. O lobo deve ter pensado, olha ali, chegou uma carne bem gostosa. Ai, que bom, eu adoro carne de ovelha. Então, os lobos devem ter pensado dessa forma. Então, quando eu fui pregar o evangelho do Senhor, eu sentia que tinha um monte de lobo querendo me devorar. Então, quando eu pensava que eu fiz algo bem, eu logo abaixava meu coração e somente podia buscar pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu pensei que eu não poderia sobreviver. E eu descobri que por mais que eu fizesse bem, por mais que fosse boas as coisas que eu fizesse, se Deus não concedesse graça para mim, eu descobri que tudo isso era um nada. Por mais que eu pregasse bem, se aquela pessoa ficasse contra mim, então nada poderia impedir. Então, dando todo o meu coração, eu ensinei aquele irmão, eu dei todo o zelo para isso. Mas assim como Judas Iscariotes vendeu a Jesus Cristo, esse irmão também se levantava contra mim como se estivesse levantando uma faca. No começo eu pensava, nossa, como isso pode acontecer? Ai, irmão, como você pode fazer isso comigo? Isso não faz sentido. Muitas vezes eu pensei dessa forma. Mas quando eu olho agora, Jesus Cristo falou isso. Quando eu vos enviar, vocês são como ovelhas no meio de lobos.
No começo eu não sabia direito, mas era verdade. Uma vez um missionário que foi enviado para a Índia voltou. E ele, sempre que a gente se reunia, ele ficava com o rosto escuro e chorando. E eu não sabia muito bem por que ele estava com o coração escuro. Aí eu chamei esse irmão. E ele falou: pastor, eu não tenho mais condições de missionar. Eu ensinei com todo o meu coração. E eles receberam a salvação. Eu os amei muito. Mas eles agora estão contra mim. E quando eu vejo uma pessoa, agora eu penso, ele também vai querer me expulsar, ele vai ficar contra mim. Pensando dessa forma, eu não consigo fazer de jeito nenhum o trabalho do evangelho. Eu, por causa do evangelho, estava sofrendo na Índia, mas aquelas ovelhas as quais eu ensinei não são ovelhas, são lobos. Aquele irmão falou isso para mim e eu dei risada. Eu falei: você não conhece a Bíblia? Jesus Cristo falou: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, o que um missionário tem que fazer? Tem que ser uma ovelha no meio de lobos. Ai, será que eles querem me rasgar? Eles querem me comer. Eles querem me destruir. Por favor, Deus, por favor, faça que ele se transforme. E eu pude perceber que Deus queria fazer esse trabalho, Jesus Cristo queria fazer esse trabalho comigo. Mas isso não quer dizer que somente tem pessoas que estão contra mim. Tem irmãos que trabalham com o mesmo coração que eu. Tem irmãos que me amam como a Bíblia diz para nos amar. Eu também posso ver que irmãos, com todas as suas coisas, elas trabalham e vivem pelo Evangelho. Tem vezes que as nossas opiniões não são iguais. Mas porque o evangelho em si não é algo que combine com esse mundo. Quando a gente escuta pela primeira vez a palavra de Jesus, surge uma rejeição quanto a isso. Como essas pessoas vão poder aceitar o que a gente está falando? Na conversa da mulher samaritana com Jesus, Jesus falou para aquela mulher: aquele que beber dessa água não voltará a ter sede. Aquele que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, se você for para Tóquio, Nova York, ou se não Paris, grandes cidades do mundo, se você beber dessa água, você não vai ter sede novamente. Então vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, hoje em dia, as pessoas falam como: hoje em dia tem muitos doentes mentais. Olha, agora tem um novo tipo de doença mental. Não é verdade que as pessoas vão pensar assim? Como você bebendo de uma água não vai voltar a ter sede? Onde que existe esse tipo de água? Então, isso seria uma coisa que nós teríamos que falar. E nós temos que pregar sobre isso. Não palavras que eles podem compreender. Então, hoje em dia, tem propagandas muito boas. Por exemplo, vamos dar um exemplo do carro. Então, hoje em dia, diz que os carros eles podem andar com 1 litro de combustível 15 quilômetros. Então, um carro melhor, ele com 1 litro de combustível pode andar 20 quilômetros. E é assim que eles fazem propaganda. E algumas pessoas dizem: esse carro, ele consome bem pouco combustível. Não é que ele está comendo combustível. Você só pelo cheiro do combustível que aquele carro solta, você pode saber.
Então todo mundo dá risada. Porque ninguém pode saber pelo cheiro, né? Ele tá falando, ele só tá expressando aquela forma de que aquele carro consome pouco combustível. Então, se falar que 1 litro de combustível consome 15 quilômetros, em 15 quilômetros a gente pode entender, mas 1 litro por 1 quilômetro, ninguém compreende isso, não é? 100 quilômetros, desculpa. Então, um carro anda 100 quilômetros por 1 litro de combustível, é difícil até fazer um carro assim, mas uma propaganda assim é mais difícil ainda de acreditar. E agora falaram que estão fazendo as propagandas assim de uma forma mais profunda para a gente pensar. Então, hoje em dia, os carros, as máquinas que estão fazendo. Então, eles têm que fazer uma propaganda um pouco mais desenvolvida. Então, com 1 litro de combustível, você pode andar 500 quilômetros. Então, mesmo que seja realidade, e não pode ser uma realidade, mas se fosse uma realidade, ninguém acreditaria. Mas quando é uma propaganda um pouco mais assim, além, a gente não consegue acreditar. Então, um carro com 1 litro de combustível pode andar 10 quilômetros, mas mas pode ir 13 quilômetros? Nossa, sério? Nossa, não consome muito combustível. Então, a gente fala assim, mas com 1 litro pode andar 1.000 quilômetros. Com 1 litro, você não precisa de combustível por 1 mês. Então, você vai dar risada. Por quê? Sim, você vai dar risada. Dessa mesma forma, no mundo, tem muitas propagandas. Mas quando a gente escuta o que Jesus Cristo fala, é muito difícil de acreditar. Aquele que beber dessa água não tornará a ter sede. Mas aquele que tomar dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, como essa Bíblia nos conduz? A Bíblia nos fala assim. Se eu falar de uma forma simples. Acredite no seu pensamento, mas diante de Deus, você nunca pode ter o seu pensamento como seu conceito. Quando você for para diante de Deus, você tem que jogar fora todo o seu próprio conceito. Porque assim você pode fazer o trabalho de Deus. Qual é o motivo de você poder acreditar em Jesus? Porque Jesus falou: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, vocês acham que Jesus Cristo vai mandar as suas ovelhas para o meio de lobos para virar alimento para o lobo? Então, Jesus Cristo manda para o meio de lobos. Então, Jesus, o Senhor está querendo dizer que vai nos tornar em comida de ovelhas? Não, não é isso. Então, para eu ir para meio de lobos, Jesus Cristo vai ter que me proteger. Eu vou para o meio de lobos. Eu não posso vencer aos lobos. Se eu lutar contra os lobos, eu vou perder. Mas se é aquele que me envia no meio de lobos é Jesus, se Jesus falou que eis que ele envia ovelhas para o meio de lobos, por mais que eu vá para lá, embora eu não saiba, mesmo que o lobo ele coma minhas entranhas, mesmo que ele quebre meu braço para comer, mesmo que ele quebre a minha perna para comer, mas se fosse assim, com certeza Jesus Cristo não me enviaria para o meio de lobos. Parece que a gente está no meio de muitas dificuldades.
Mas Jesus Cristo, se ele falou que nos envia como ovelhas por meio de lobos, quando ele nos enviar como ovelhas, ou ele vai colocar armadura em mim, ou ele não vai deixar esses lobos me comerem. Com certeza ele preparou tudo para me enviar no meio de lobos. Então, assim também, Davi parecia que ia morrer nas mãos de Saul, mas não morria. E Saul pensava, mas eu sou o rei, e eu não consigo matar uma pessoa como Davi. Se eu pegá-lo, eu vou conseguir matá-lo. É verdade. Mas ele acabou morrendo. Por quê? Com certeza. Parecia que o Saul era lobo. Mas Saul pensou, agora eu vou pegar esse Davi. Várias vezes Saul pensou dessa forma. Mas depois, quando a gente vê, o Davi estava fora da caverna e Saul estava dentro da caverna. É muito surpreendente a forma que Deus trabalha. Então, Davi estava fora da caverna e Saul estava dentro da caverna. Então, várias vezes, Davi poderia ter matado Saul. Não é surpreendente isso? Jesus falou o quê? Eis que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos. Mas, pelo contrário, se Jesus tivesse enviado lobo no meio de ovelhas, moleques, olha aqui para mim, vocês não estão escutando? Ele deveria ter feito isso. Mas, ele não fez isso conosco. Quando eu estou na igreja, eu prego gritando. Eu falo alto, mas, na verdade, eu sou apenas uma ovelha. Ninguém pensa assim de mim. Eu penso sozinho. O pastor ovelha até parece. Ele é um leão. Não, não é assim. Por isso, se não for pela graça de Deus, eu jamais posso viver. Jesus falou que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Por isso, se nós não dependermos de Jesus, nós poderemos cair a qualquer momento, acontecer alguma coisa com a gente a qualquer momento. É muito gratificante eu poder estar aqui Não porque eu sou uma ovelha forte que eu expulso os lobos. Mas quando ele me enviou para o meio de lobos, o nosso Senhor Jesus já sabia disso tudo. E nós podemos saber que nós vencemos aos lobos por causa de Jesus Cristo. Então, a zebra que estava na arca de Noé. Então, a gazela que estava dentro da arca de Noé. Quanto medo eles não deveriam ter do leão? Não é? Mas tudo tinha um compartimento. Por isso a zebra, por isso a gazela, elas passavam tremendo. Mas depois, quando a gente viu, mesmo tendo um compartimento do lado do leão, se o leão quisesse comer, poderia comer. Por isso, todos os dias a zebra, a gazela, elas tinham que procurar pela misericórdia. Então elas falavam, ô leão, tá tudo bem? Você não tem nada para fazer aí, né? Nossa, não sei como, mas eu vim ser seu vizinho. Então, a zebra e nem a gazela tinham medo. Por quê? Porque tinha um compartimento, tinha uma parede no meio. E o leão fazia... Nossa, você tem a voz alta, né? Só porque você tem a voz alta, não fica gritando. Leão, antigamente você ficava gritando. Mas todos nós vivemos pela graça. Por isso, a zebra não precisava temer nada para viver do lado do leão. Então, Jesus nos enviou como ovelhas por meio de lobos.
para que nós possamos nos humilhar, para ficarmos de coração baixo. Ele faz com que nós olhemos para Jesus Cristo. Quando eu penso nisso, eu fico tão agradecido diante de Deus. Jesus Cristo, enviando eles para o meio de lobos, ele nos falou: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas não temais, porque eu já preparei todas as coisas. Jesus Cristo já falou isso para nós. Por isso, pelos 50 anos passados vivendo dentro de Jesus, Jesus não permitiu que eu levasse o meu coração, não permitiu que eu morresse também, e permitiu que eu vivesse em meio à graça. Assim como no deserto está cheio de lobo, quando acontece isso, não uma ou duas vezes, mas Deus me ajuda para poder viver fortemente pelo Evangelho, me protege, por isso eu fico muito agradecido e não tenho nem como expressar tudo isso em palavras. Jesus Cristo falou que, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ah, Jesus, eu tenho medo. Ah, eu não quero. Quando Jesus Cristo falou isso, Jesus Cristo não permitiu que eles se tornassem comida de lobo. Mas Jesus Cristo preparou todas as coisas. Não temam. Louvem e glorifiquem a Deus. Ele deseja com que a gente possa acreditar nessa verdade. Muito obrigada. Até a próxima. Até logo.